Fala, gente, estamos começando mais um compacto transmitido aqui pelos veículos de comunicação da Lagoinha de Orlando e também pela rede Super de televisão. É sempre um prazer toda quinta-feira pararmos esse tempo para estarmos juntos e mergulharmos mais e mais na presença de Deus, na graça de Deus. Aproveita, você que está me acompanhando agora, pega esse link e envia para pelo menos aí umas 10 pessoas, joga no grupo da família, dos amigos. Se você me acompanha pelo YouTube, pega o link, copia, joga lá no grupo. Se você me acompanha pelas redes sociais, você pode fazer isso também. Vamos juntos adorar o Senhor. O compacto está começando. Deus abençoe você. Vamos para cima em nome de Jesus. Derramou com seu Espírito sobre jovens e anciãos, no poder de sua presença. Santo Espírito, como chuva vem, rompe em meu louvor ao cantar do teu amor. Santo Espírito, queima em meu ser quando clamo a ti, Senhor. Quando clamo a ti, Senhor. Sonhos e visões dos céus, quando estou em tua presença, me revelas teu amor e contemplo tua grandeza. Santo Espírito, como chuva vem, rompe em meu louvor ao cantar do teu amor. Santo Espírito, queima em meu ser quando clamo a ti, Senhor. 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 Jesus, levantamos nossa voz, clamamos a ti, Jesus. Espírito Santo, vem como fogo que consome, me consome em tua presença. Deus, eu me rendo à tua glória, pra tua glória. Espírito Santo, vem como fogo que consome, me consome em tua presença. Deus, eu me rendo pra tua viva como um rio em mim, me
Santo Espírito, como chuva vem, rompe em meu louvor, ao cantar do teu amor. Santo Espírito, queima em meu ser, quando clamo a ti, Senhor. Sabe, eu convido você nesse dia, onde quer que você esteja, a fechar os seus olhos, levantar suas mãos. Domingo agora, na parte da noite, nós tivemos um tempo tão maravilhoso de adoração, tão maravilhoso aqui, de entrega na presença de Deus. E eu sinto que mais e mais o Espírito Santo tem nos chamado para nos entregarmos, para nos rendermos na sua presença. Sabe, é um tempo de preparação, é um tempo de consagração. Você tem acompanhado tantos levantes, tantos embates. A palavra diz que a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, mas é contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade. E nesse tempo de levante, de guerra, de batalha espiritual, o que o texto bíblico nos chama em Efésios capítulo 6 é exatamente a estarmos fortalecidos no Senhor e no seu forte poder. Nos revestimos de toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes. Então eu convido você nesse dia, também nesse tempo de compacto, nesse tempo de adoração, a se entregar na presença do Senhor. Vamos deixar os instrumentos tocarem aqui. Eu convido você, se você ora em outras línguas, se você ora, não sei se em português, em inglês, em espanhol, não sei qual idioma você ora, você que me acompanha, mas eu convido você, se renda ao Senhor nesse dia, se renda à presença dEle, deixe os rios de vida do Espírito Santo tocarem o seu coração, ministre o coração do Pai com as suas palavras, aquilo que vem no seu coração. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. Então, se você está cheio dos rios de vida, se você está cheio de gratidão, cheio de amor, cheio de paixão pela presença do Senhor, mergulhe fundo nisso, deixe os rios de vida do Senhor te levarem mais fundo, mais fundo, mais fundo, para ser cheio, para ser transformado, ser empoderado. Dias de lutas, dias de batalhas, oh, mas nós temos um rio para mergulhar, temos um rio para termos refrigério da parte do Pai. Podemos nos revestir de graça, podemos nos revestir da presença do Senhor. Oh, como os discípulos ali naquele cenáculo, reunidos em oração, diante das afrontas, diante dos levantes, clamando: Senhor, olha para nós, Senhor, olha para os levantes, Senhor, olha para as ameaças. Oh, estende a tua mão para que enquanto pregamos, milagres sejam feitos, para que enquanto pregamos, teu poder se manifeste. Vem, estende a tua mão, vem, estende a tua mão, vem, estende a tua mão, Senhor. E a tua palavra diz que orando eles, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios, e todos foram cheios. Reveste-nos com teu poder, para que possamos permanecer diante das ameaças, das afrontas, oh, dos levantes, das trevas. Fecha a boca do leão, fecha a boca do inimigo, cala os inimigos, Senhor. Se levante e guerreia por nós, teu povo, guerreia por nós, teus filhos. Vem, Senhor, deixa fluir mais, deixa fluir mais. Não temos medo, não temos medo. Se passarmos pelo
estamos escondidos, e mesmo que tenhamos que passar pela dor, o sofrimento, não te negaremos, Senhor. Não te negaremos, Senhor. Não retrocederemos, não voltaremos, firmes em ti permaneceremos, Senhor. Quando clamo a ti, Senhor, quando clamo a ti, Senhor, vamos compacto, vamos, levante as suas mãos a Ele, levante a sua voz a Ele, receba vida, fortalecimento nesse dia, fortalecimento nesse dia. Todos vós que estáis aflitos, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, todos vós que precisais de alívio, vinde a mim. Mergulhe no deleite do Senhor. Mergulhe no deleite do Senhor. Quando clamo a ti, Senhor, quando clamo a ti, Senhor, quando clamo a ti, Senhor, manifesta o teu poder, tua graça infinita. Guarda-nos, esconde-nos, protegidos em tuas mãos, Senhor. Somos o teu povo, os teus filhos. Se, Pai, nesse dia levantamos a nossa voz, porque sabemos que o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos protege, o Senhor é aquele que acampa os teus anjos ao nosso redor e nos guarda. O Senhor é aquele, ó Deus, que nos protege de todas as artimanhas, todos os levantes, todas as amarras das trevas. Sim, Pai, oramos nesse dia pela tua igreja, oramos nesse dia pelos teus filhos, por todos aqueles, ó Pai, que vivem nesses dias debaixo de afronta, debaixo de opressão, debaixo de levantes, de perseguição das trevas, de todo tipo de tentativa do poder do inimigo de silenciar a voz da tua igreja, dos teus filhos. Sim, Pai, em nome de Jesus, esconda-nos no Senhor, esconda-nos debaixo da tua presença, encoraja-nos, fortaleça-nos, para a glória do teu poderoso nome, Senhor. Deus, que a experiência do teu Espírito em nós não seja apenas um sentimento, mas como era para aqueles discípulos, poder do alto, para vencer a oposição do mundo e transformar a realidade do mundo à sua volta. Seja assim para nós também a realidade do teu Espírito conosco. Poder para suportar as amarras, poder para suportar as pressões, poder, Senhor, para ir contra toda a resistência ao avanço do teu reino e para transformar a realidade do mundo à nossa volta. Venha sobre nós, ó Deus, dias de glória, dias de avivamento, dias de intensa manifestação da tua graça e presença. É isso que nós pedimos, Pai, é isso que nós pedimos e nós te agradecemos, em o nome do teu Filho Jesus Cristo. E quem crê, diga um amém, digita um amém, um glória a Deus, um aleluia. Aplauda o nome do Senhor, Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, Ele é digno de toda adoração. Nós vamos continuar adorando o nome do Senhor, porque você sabe, um dos fundamentos do Compacto é exatamente esse, a nossa experiência de igreja online, a generosidade, a contribuição. Não estamos apenas aqui para adorarmos juntos, para termos comunhão, mas também para expressarmos a nossa gratidão a Deus por meio da entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Então na sua tela vão aparecer as formas de contribuição. A gente sempre gosta de lembrar, para quem está no Brasil, o Pix é a melhor forma de contribuir. Para quem está numa outra nação, use o PayPal,
E se você me acompanha aqui da América, dos Estados Unidos, você pode usar então o Cash App, você pode usar o Zelle. Fique à vontade, adore ao Senhor, faça parte desse tempo, continue a investir naquilo que Deus tem feito. Vamos adorar o nome de Jesus para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Pressionados, mas tão desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Vamos cantar isso? Vamos juntos. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Cante isso, bora! Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Diga: perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Cante! Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. Você crê nisso? Estamos de pé. Vamos juntos, declare isso comigo, cante. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Declare isso com ousadia, cante. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Vamos! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Essa é a nossa declaração, essa é a nossa confissão nesse dia. Estamos de pé, firmados naquele que é a rocha inabalável. Vamos, compacto, digita aí, declara aí, meu filho. Vamos pra cima, bora, igreja. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor.
esse demônio pagão não poderá resistir ao avanço da igreja do Senhor. Ele já caiu uma vez, ele vai cair de novo, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Se você crê nisso, dá um brado de louvor ao Senhor nesse dia, pelo amor de Deus. Bota um foguete, um raio, alguma coisa aí. Aleluia, meu filho. Meu Deus, igreja. Aleluia. Fala, pessoal, que prazer estarmos juntos aqui para mais um compacto, esse tempo de compartilhar da palavra de Deus para você, que é o nosso membro online aqui de Lagoinha, compartilhando aqui essa mensagem através dos canais de comunicação aqui da Lagoinha de Orlando e também através da Rede Super de televisão. Que bom estarmos juntos em o nome de Jesus. Aproveita enquanto eu vou compartilhando a mensagem, talvez você ainda não tenha feito isso, quem sabe você entrou no compacto aí agora, e você pode escrever aqui embaixo, de onde você está nos acompanhando, a sua cidade, deixar o seu nome aqui e também o seu pedido de oração. A gente sempre ora junto aqui ao final do compacto, pela sua necessidade, ou quem sabe você conhece alguém que precisa nesse dia de um toque de Jesus, escreva aqui embaixo, ao final estaremos juntos clamando para que Deus, em nome de Jesus Cristo, possa trazer resposta, conforto e consolo ao coração dessa pessoa. Semana passada eu comecei uma nova série aqui no Compacto, falando sobre a importância do arrependimento na vida cristã. Eu sei que é um tema que nem todo mundo gosta de ouvir hoje, né? O pessoal prefere ouvir muitas vezes temas assim alegres, mas esse é um tema muito bom, irmãos, porque na verdade toda mudança que nós esperamos viver na nossa vida cristã, ela começa exatamente nesse lugar, esse lugar de arrependimento, quebrantamento, a disponibilidade de termos um coração voltado para Deus. E hoje eu quero falar com você sobre a diferença do arrependimento para o remorso. A diferença do arrependimento para o remorso. E eu faço isso aqui a partir do texto do Salmo 51, todos nós conhecemos ele tão bem. O texto fala assim: tenha misericórdia de mim, ó Deus, pelo teu grande amor, por tua compaixão, e apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, porque eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti eu pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença. E tens razão ao me condenar. Sei que sou pecador desde que eu nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe no ventre. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como um ensopo e eu ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Faze-me ouvir de novo a alegria e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a te obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Lava-me da minha culpa, dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, e nem te agrada em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás. Ó Deus, por tua boa vontade, faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Existem duas pessoas que o texto bíblico mostra que claramente foram confrontados por profetas, e a maneira como eles responderam mostra para mim e para você claramente a diferença entre o arrependimento e o remorso. A primeira pessoa é exatamente o rei de Israel, que foi rei antes de Davi, Saul. O texto bíblico diz que depois de receber uma ordem ali de exterminar completamente os amalequitas, o texto bíblico diz que Saul tinha um coração tão soberbo, tão ensoberbecido, que mesmo depois de ser confrontado pelo profeta Samuel, ele permaneceu na sua soberba. Quando a postura de Saul mudou, o texto bíblico diz que a postura de Saul mudou quando ele percebeu as implicações do seu pecado. Ele perderia o reino,
Deus colocaria alguém muito maior do que ele, ou melhor do que ele no seu lugar. Então, quando Saul começou a perceber que as implicações do seu pecado seriam perder a sua posição, então ele começou de alguma maneira a tentar consertar ali o erro que ele havia cometido por meio dos seus próprios méritos, por meio do seu próprio feito, tentando manter inclusive a sua posição diante das pessoas e não tanto preocupado com o coração de Deus. O texto bíblico diz que ele insistiu, com o profeta Samuel para que fosse com ele, sacrificasse, para que as pessoas pensassem que estava tudo bem entre ele e Deus, mesmo que ele soubesse que Deus já o havia rejeitado. E isso é o remorso, gente. Remorso é quando nós estamos muito mais preocupados com a consequência do nosso erro do que propriamente com o coração de Deus. Remorso é quando nós tentamos com a nossa própria força, com o nosso próprio jeito, com o nosso próprio mérito, resolvemos o pecado que nós cometemos, resolvemos o problema do pecado que a gente praticou. E é isso que Saul está fazendo. Ou o que Judas fez. O texto bíblico diz que Judas pecou. E Pedro também pecou, ambos, tem um mosquitinho voando aqui, ambos negaram a Jesus, tanto Pedro quanto Judas. Mas a diferença de Pedro para Judas é que Pedro encontrou um lugar de arrependimento. Sai daqui. Pedro encontrou um lugar de arrependimento, ele encontrou um lugar de transformação aos pés de Jesus. E Judas não. Judas tentou resolver o seu problema na força do seu braço, do seu jeito, e você sabe, as consequências do seu pecado foi que ele deu cabo da sua própria vida. Saul fez a mesma coisa. Pessoas cheias de remorso, elas estão muito mais preocupadas com as implicações do seu erro do que propriamente com o coração de Deus. E elas querem de todas as formas, entre aspas, se safar das consequências. Elas querem dar um jeito de se livrar da consequência do pecado que ela praticou. E muitas vezes até se sentem assim, zangadas, iradas com as pessoas que de alguma forma são responsáveis ali pela disciplina, pela correção do Senhor. Ela fica assim, essa pessoa não tem misericórdia da minha vida. Quantas vezes a gente não ouve isso hoje? A pessoa está no pecado e ela quer de alguma forma se justificar, e quando ela é corrigida, exortada, ela fala, essas pessoas não têm misericórdia, essas pessoas não agem com compaixão. Ou seja, na verdade o que ela está querendo é que a culpa, a consequência do seu erro seja tirada dela. Não é porque não, mas eu me arrependi, eu mudei, então eu não tenho que arcar com a consequência. E na verdade nós vamos perceber aqui pela postura de Davi que arrependimento é algo completamente diferente. O remorso quer se livrar, o remorso quer justificar, o remorso quer colocar a culpa no outro, o remorso, ele quer de alguma forma tentar contornar o seu pecado no seu próprio mérito, na sua própria força. E o arrependido? O texto diz que o arrependido é exatamente o contrário. A primeira característica do arrependimento de Davi aqui, gente, é que Davi, ele zela pela presença de Deus. Davi não está nem um pouco preocupado com o seu trono, Davi não está nem um pouco preocupado com a sua posição, ele não está nem um pouco preocupado com as promessas que Deus fez a ele. O arrependimento de Davi tem a ver com uma coisa: Deus, eu posso perder tudo, mas eu não posso perder a sua presença. Ele diz, Deus, não retires de mim o seu espírito e restitui-me a alegria da tua salvação. Ou seja, Saul estava preocupado com o trono, mas Davi está preocupado com a presença de Deus. Aliás, há uma tradição, eu não posso dizer que se essa tradição é verdadeira ou não, mas há uma tradição de que quando Davi foi confrontado pelo profeta Natã, ele, ao ser confrontado e ao perceber o seu pecado pelas palavras do profeta, ele sai correndo na direção do tabernáculo que estava estabelecido ali muito próximo do seu palácio, do templo que ele havia construído para sua moradia. E conta a história que ele entra, ousadamente ali nesse lugar, e diante do Senhor ele vai se prostrar para confessar o seu pecado. Mas pessoal, a gente sabe que um homem que entrava em pecado dentro do tabernáculo, ele podia ser fulminado por Deus, ele podia ser morto por Deus. Mas Davi se preocupava tanto com a presença de Deus, muito mais do que o seu palácio, o seu trono, a sua posição, que ele foi confessar o seu pecado diante do Senhor, ele foi se prostrar diante do Senhor. Aliás, irmãos, eu penso que essa talvez seja a razão, porque o texto bíblico diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. É porque Davi tinha planos e sonhos para Israel, que eram planos e sonhos que também se pareciam com os planos do coração de Deus. Quando Davi assume o reino, sua primeira iniciativa não é ampliar território, não é vencer os seus inimigos. A sua primeira iniciativa é trazer a presença de Deus que estava
estava abandonada, de volta para o centro, para Jerusalém, transformada agora na capital do império. Então essa é a primeira atitude. Eu estou muito mais preocupado com o coração de Deus. O meu pecado feriu o coração de Deus, o meu pecado feriu a santidade de Deus, o meu pecado feriu o Espírito Santo. Eu não quero saber tanto da importância disso socialmente, eu não quero saber se de alguma forma isso vai me prejudicar, eu não quero saber se de alguma forma por causa do meu pecado eu vou ter que abandonar a plataforma, ou eu vou ter que abandonar o ministério, eu não vou poder mais pregar a palavra. Não, eu estou preocupado que eu feri o coração do Senhor, aquele que eu amo, aquele que eu anelo, aquele que eu desejo, o coração dele foi ferido. Em segundo lugar, o texto bíblico mostra para mim e para você que Davi sabia que o seu arrependimento precisava ser marcado não apenas pela consciência do seu erro, mas também por abraçar as consequências do pecado que ele havia cometido. Gente, essa talvez seja a grande diferença que nós podemos perceber assim claramente de alguém que está arrependido e de alguém que está cheio de remorso. Davi diz: Deus, se o Senhor me condenar, se o Senhor disser, olha Davi, você merece morrer, e se o Senhor me matar, a sua sentença é justa. E o Senhor tem razão em me condenar. Davi sabia, gente, pela lei, que o pecado dele merecia a morte. E isso, se eu pensar, né, nessa história que eu compartilhei com vocês, de Davi entrando ali no tabernáculo, nós não sabemos se isso é verdade, mas se isso realmente aconteceu, gente, pensa nisso. Davi corre e ele se expõe, e ele sabia que ele podia ser fulminado por Deus, mas ele sabia que se Deus o fulminasse, Deus estaria sendo justo. Ou seja, Deus não estaria sendo injusto com ele, sem misericórdia, sem compaixão. Que absurdo, Deus me matou porque eu cometi um pecado. Não, Davi está dizendo: Deus, se o Senhor me matar agora mesmo, a sua sentença é justa. Se o Senhor me matar agora mesmo, o Senhor tem toda a razão de fazer isso, porque eu realmente pequei contra o Senhor, eu realmente fiz aquilo que era mal aos teus olhos. Ou seja, Davi não se preocupa de abraçar as consequências do seu erro, de abraçar as consequências do seu pecado. Meu irmão, e só é possível, querido, preste atenção nisso, só é possível alcançarmos a misericórdia exatamente quando nós admitimos que nós somos culpados, merecedores da condenação de Deus. É quando nós batemos no peito e dizemos: minha culpa, minha máxima culpa, que Deus então estende as mãos e nos dá aquilo que nós não merecemos, e nos dá aquilo que nós precisamos, mas não é o nosso direito. Não é reivindicando a misericórdia, não é reivindicando a graça. Não, pelo contrário, é dizendo: Deus, eu não mereço. Deus, eu não tenho acesso a isso. Deus, se o Senhor me condenar agora mesmo, o Senhor está sendo justo. Irmãos, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, você precisa entender isso. O Espírito Santo vem para te fazer conhecer e perceber que você é um pecador e você merece ser condenado. E você diz: olha, Deus, é isso mesmo, eu sou um pecador, os meus pecados feriram o Senhor, os meus pecados feriram a tua santidade, os meus pecados causam tristeza, os meus pecados trazem dor ao teu coração. E Deus, por causa disso eu mereço ser condenado, por causa disso eu mereço passar a eternidade separada do Senhor. E é quando você se põe nesse lugar, como aquele pecador que estava lá no templo. A Bíblia conta, Jesus conta essa história de dois homens que subiram ao templo a fim de buscar a Deus. Um era um publicano, um pecador, e o outro um religioso. E o religioso batia no peito e dizia: Deus, eu sou o cara, oro 3 vezes por semana, jejum, oro 3 vezes ao dia, jejum 3 vezes por semana, dou dízimo, oferta, não sou como esse miserável aí. Mas o publicano no canto do templo batia no seu peito e dizia: Deus, faz-se acessível a mim porque eu sou um pecador. Jesus disse: qual dos dois voltou justificado para casa? E ele responde: o publicano. Não era aquele que dizia: eu mereço, eu faço, eu aconteço. Não, era aquele que dizia: Deus, faz-se acessível a mim, porque eu sou um pecador, eu não mereço. É como aquela mulher que vem e se prostra aos pés de Jesus e ela sabe que não merece estar ali. Jesus diz, né, em Lucas capítulo 7, também vai dizer lá em João capítulo 21, quando Maria lava os seus pés, o seu discurso é muito semelhante. Ele diz para o fariseu, né, olha, você está vendo essa mulher, ela não merece, mas ela reconheceu isso. E é por causa disso que os seus muitos pecados foram perdoados. Seus muitos pecados foram perdoados. Irmãos, nós precisamos entender isso. Arrependimento significa
abraçar as consequências do pecado que nós cometemos. Arrependimento significa: eu mereço, eu tenho culpa, eu sou culpado no tribunal de Deus, eu sou culpado, eu mereço. Arrependimento significa, em primeiro lugar, estar mais preocupado com o coração de Deus do que com as outras coisas, com seus benefícios, seus privilégios. Segundo, arrependimento significa: a minha culpa, eu admito ela, eu reconheço. E por final, arrependimento significa acreditar e perceber que só tem uma pessoa que pode restaurar essa pessoa, só tem uma pessoa que pode restaurar você, e essa pessoa é o próprio Deus. Davi poderia, ter feito como Saul, ter usado ali da sua influência, e da maneira como ele obrigou ali Samuel a permanecer, para que de alguma forma, o seu status permanecesse. Aliás, irmãos, Davi, enquanto estava em pecado, fez exatamente isso. Para encobrir o seu pecado de adultério, ele foi capaz de mandar matar Urias. Mas agora, confrontado pelas palavras de Deus, Davi percebe: só tem uma pessoa que pode me purificar, é o Senhor. Só tem uma pessoa que pode me limpar, e essa pessoa é o Senhor. Só tem uma pessoa que pode me perdoar, e essa pessoa é o Senhor. Sabe, ainda que eu confesse esse erro para uma pessoa, para aliviar a minha consciência, olha, eu vou ter alívio de consciência, mas perdão de pecado só Deus que pode dar. Só Deus que pode dar. Olha, e eu vou dizer uma coisa para você, sendo bem transparente com você aqui, já caminhando aqui para o encerramento desse compacto de hoje. Quantas vezes eu não fiz isso? Quantas vezes eu não fui lá e confessei pecado a uma liderança para aliviar a minha consciência, para que de alguma forma eu pudesse lidar com aquela culpa que estava corroendo meu coração pelo pecado que eu tinha cometido. Até que o Espírito Santo vem e quebra o coração. Gente, eu lembro quando eu passei pela instância, depois nós passamos ali por um momento de libertação e de confissão de pecados. Cara, que arrependimento profundo que Deus trouxe no meu coração. E aquilo assim parecia que estavam me rasgando por dentro. Mas da mesma forma que eu parecia que eu estava sendo rasgado internamente, depois veio bálsamo, vem alívio. Como Jó diz, ele é aquele que faz a ferida, mas ele também é aquele que a cura. Ele é aquele que abre uma rotura em nós, mas ele também é aquele que sara. Sabe, eu oro para que nesse dia você entenda isso. Meu irmão, você pode estar tentando se livrar aí do seu pecado, das consequências dele. Você pode estar tentando aí aliviar a consciência, se distraindo. Você pode até ficar pingando de uma igreja para outra, para não ficar lidando com as consequências do seu erro. Ou quem sabe, justificar o seu comportamento pecaminoso, olhando para o lado e dizendo: mas tem gente que faz coisa muito pior do que eu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Só tem uma pessoa que pode te perdoar. Só tem uma pessoa que pode te restaurar. Só tem uma pessoa que pode tornar você limpo. E essa pessoa é o Senhor. Quantas vezes as pessoas estão doentes? Davi fala: a alma dele estava seca. Ele estava emocionalmente debilitado. E não é uma questão emocional, de patologia, sabe, clínica. Não, é por causa de pecado. É por causa de um erro. Gente, eu não estou dizendo que não existe. Existem muitas pessoas que ficam patologicamente doentes, psicologicamente doentes, que clinicamente pode ser atestado seu estado emocional comprometido, e essas pessoas experimentam de perdão e graça para terem as suas vidas transformadas. Mas, meu irmão, existem pessoas que estão sofrendo isso porque elas estão em pecado. E não adianta tomar um antidepressivo, não adianta procurar um psicólogo, porque você vai ter alívio de consciência, mas perdão e transformação só vem ao coração de uma pessoa quando essa pessoa, pela graça de Jesus Cristo, ela experimenta de perdão, de graça e de misericórdia. Pai, a minha oração nesse dia é para que o Senhor nos dê arrependimento verdadeiro, genuíno, arrependimento profundo, como diz o pastor Antônio Cirilo, Senhor, arrependimento profundo gera mudanças profundas, arrependimento superficial gera mudanças superficiais. Então dê-nos um arrependimento profundo, um arrependimento, Senhor, que vai transformar a nossa vida dos lugares mais profundos, ó Deus, até aqueles que são mais superficiais. E não apenas alcança o teu povo com essa bênção tão maravilhosa nesse dia, mas com todos os pedidos que foram apresentados ao Senhor, Pai. Vem com resposta, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome. Nós te pedimos isso, em o nome de Jesus Cristo. E quem crê, digita um amém, um aleluia, um glória a Deus aí. Olha só, aproveito para dizer o seguinte: se você ouviu essa mensagem, quem sabe você ainda não é um cristão. Quem sabe você é uma pessoa que está vivendo uma vida tão longe de Cristo, mas talvez através de se compartilhar, você estava aí passando aí no YouTube e caiu de repente na nossa live aqui hoje, ou quem sabe no Insta ou numa outra rede social.
e você está sendo impactado e você quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero que você escreva aqui nos comentários para mim, por favor, eu decido por Jesus. Nós vamos entrar em contato com você, queremos ajudar você a continuar essa caminhada com Cristo, a continuar essa caminhada ao lado de Jesus, para que você possa colher os benefícios dessa vida de transformação, de arrependimento, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Estamos terminando mais um compacto de hoje, e se Deus quiser, vejo você semana que vem, para mais um tempo de compartilhar, mais um tempo de meditação, para a glória de Jesus. Deus te abençoe e até lá.